sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Dayana Schiller. Eu sou a Cássia Dias. E este é o Leve o que Der. Estamos aqui hoje para mais um episódio especial. Temos uma convidada maravilhosa, Ilustre. a Lu Coutinho. E a gente recebe ela hoje, esta mulher, que é uma mulher multifacetada, que inspira pela elegância, imagina, pelo olhar apurado, pela inteligência, pela forma de transformar o cotidiano em outros lugares melhores para as pessoas, por meio do conteúdo, por meio dos eventos, por meio do sorriso, do olhar, do propósito. do propósito. Ela é editora, ela é mãe, ela é empreendedora e ela cria projetos que conectam as pessoas e as histórias. Bem-vinda, Lu Coutinho. Ai, obrigada, Leve. Lu, obrigada por ter vindo. Alegria nossa ter você aqui conosco. A gente queria, já estávamos no teu radar e vai, quando e hoje nasceu. A gente está muito feliz de estar aqui conosco, dividindo a tua história, a tua empresa, o teu negócio, os teus filhos, a tua vida com a gente, com todo mundo. Com todo mundo. Gente, uma honra para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre, muito especial poder compartilhar um pouquinho da minha história. E estou muito, muito feliz. Obrigada, Day. Obrigada, Cássia. Obrigada a nós. Obrigada a você. A gente vai, como sempre, bater um papo. Então, nós vamos ouvir, obviamente, a gente quer saber, quer conhecer a Lu, quer saber da história da Lu, quer saber da profissão, da revista, das revistas, dos eventos. Mas a gente quer, acima de tudo, conhecer a Lu. Quem é a Lu por trás de tudo isso? Quem é essa mulher que tem 2 filhos, que tem um marido, que tem uma família, que tem muitos amigos e que tem outros projetos que a gente nem imagina, tá? A gente olha, a revista tem umas coisas bem legais que a gente vai contar aí. Mas assim, vamos começar pelo começo, né, Lu? Como tudo começa na tua vida? Como que a editoria chega na tua vida? Se é que ela chega ou você chegou na vida da editoria? Tem um caminho aí de mão dupla nessa história? Na verdade, a editora foi fundada pela minha mãe, né? Eu era pequena, assim, quando ela abriu a empresa. Na época, eu na infância sempre acreditei que seria médica. Meu sonho de infância era ser médica, ser pediatra. Então, assim, sempre tive muito isso na cabeça. Mas a minha mãe abriu a empresa, a editora, numa sala na nossa casa, assim, era super pequeno. Ela atendia, fazia jornais paroquiais, jornais para sindicatos. Ela é jornalista, tua mãe? Não era jornalista, mas ela tinha trabalhado numa editora. E aí ela, teve ali um pouco do know-how. Então, assim, ela tinha jornalista que escrevia, o diagramador para fazer a diagramação. E ali ela começou com projetos pequenos até começar o informativo dos portos. E eu sempre, como o escritório ela era anexo à nossa casa, eu estava sempre ali muito envolvida ali com ela e tal. E aos 9 anos, ela me colocou no curso de CorelDRAW. No CDI, quem lembra do CDI? Ela já morreu, o Corel já morreu. Porque na época a diagramação era feita toda pelo Corel. E aí ela falou assim, vai lá aprender, porque vai ser importante pra ti. Eu lá, no meio de um monte de adulto, fazendo curso de CorelDRAW. Daí eu falo, começou ali já. Eu nem sabia que um dia ia usar aquilo, enfim. Mas eu falo que começou ali. Passou mais um tempinho, quando eu tinha uns… Dá um episódio, do Corel ao Canva, olha só. E aí passou mais um tempinho, mais ou menos com uns 11 anos, ela começou a fazer o jornal do Salesiano, que era o Agitação na época. Que legal! E aí eu lembro que eu falava, mãe, eu quero um tênis novo. Mãe, eu quero roupa tal. Ela, então tu vai me ajudar e aí tu vai ganhar. Ela já começou a me colocar ali para trabalhar, com 11 anos. E eu lembro que com 11 anos, eu pegava minha pastinha, ia para Estilo Luz, passava em loja oferecendo o patrocínio do jornal do Salesiano. Mas eu fazia aquilo ali, nunca imaginei que a minha vida profissional estaria ali. Eu sempre na minha cabeça, você é médica, você é pediatra e tudo mais. Aí, passaram-se muitos anos. Comecei a prestar vestibular, fui morar em Floripa com algumas amigas para estudar, para passar no vestibular para medicina. E lá eu vivi 2 situações que me fizeram ver que, apesar de eu amar a parte de fisiologia, biologia do corpo humano, lidar com o sofrimento ali, a parte ruim não era para mim. Eu não tinha vocação emocional para aquilo. E aí eu tive que recalcular toda a rota da minha vida. Eu falei, bom, pera lá, então… E agora? Que aconteceu assim, 2 pessoas que moravam comigo ali
tive 2 situações delas passarem muito mal. A minha vontade era sair correndo 3 dias e 3 noites. Eu não queria lidar com aquilo. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí que… Não fecha. Não fecha. E aí… Ai, deixa eu até ver se o meu tá no silencioso também. Ai, que horror. E aí, o que aconteceu? Fiquei nesse dilema interno e pensei assim… Bom, acho que não é minha vocação. O que eu vou fazer da minha vida? Vou colocar o meu Enem, na época eu botei para administração com ênfase em marketing. Vou trabalhar com a minha mãe e vamos ver o que acontece. Pra mim, a gente tem que decidir, na verdade, muito jovem, né? Eu era um ano adiantada ainda, então eu tinha 17 para 18 anos. Então eu falei, vou… Daí eu tava também com essa ânsia, essa sede de começar a trabalhar, da vida evoluir. Né? A vida acontecer. Falei, vou trabalhar com a minha mãe, vou ganhar meu salário… Enfim, vou realizar meus sonhos e ver o que acontece. E nessa época ela estava com um informativo Portos só Informativo ainda. dos Portos. Ela tinha outros projetos pequenos, assim, de sindicatos e tudo mais. Mas o carro-chefe era o Informativo dos Portos, que já tinha uma história. Ela já estava, assim, bem consolidada, né, com essa revista. E aí eu comecei a trabalhar com ela. E comecei a cursar administração com ênfase em marketing. Mas você fez a faculdade aqui? Em Balneário. Balneário. Em Balneário. Tá. E aí, comecei a trabalhar com ela, comecei a ir nos eventos, comecei a aprender muito com ela. Só que o meu coração não batia ali naquele meio do comércio exterior. Daí eu fui pra terapia. Terapia, que eu tava nesse dilema, não sei se é isso que eu quero. Já não estava sei se… formada, Lu, quando foi pra terapia? Não, foi no comecinho da faculdade, que eu ainda tava me questionando muito se eu tinha feito a escolha certa, bom, se eu tava bom. no caminho certo, se eu não tinha desistido porque tava difícil. Porque a nossa geração vai pra terapia tarde, né? Exato. É. Aí o Ivo Facchini, na época, ele até faleceu, hoje já é falecido, mas foi uma pessoa muito importante assim na nossa vida, da minha mãe, minha, assim, que nos trouxe, né, muita serenidade em vários momentos difíceis. Ele falou, foi numa sessão, ele assim, tá, mas o que te impede de trabalhar com a tua mãe, desenvolver algo destinado para a saúde, se é isso que tu gosta, se é essa área que tu gosta? Olha! E aí eu falo que ele plantou a sementinha da bem-estar em mim, ali na minha cabeça. É verdade? Aí comecei a pensar na ideia, enfim, faculdade, projeto. Até que nasceu uma vez um projeto dentro, né, da faculdade, que era uma academia, uma revista, um jornal para uma academia. Aí eu até tentei vender essa ideia na época para a academia que eu frequentava. E aí não rolou, não deu certo. Daí eu falei, quer saber, vamos fazer então essa revista voltada para saúde, para, né, qualidade de vida, saúde, beleza. Enfim, vamos trazer esses temas que são do universo feminino, que são coisas que eu gostava. Aí a gente fez um brainstorm no escritório, com a equipe, veio esse nome bem-estar. É isso, bem-estar. Porque eu acho que o bem-estar, ele compreende várias áreas, coisas, né? É. Então eu falei, é isso. E aí nasceu a Bem-Estar, na época, uma revista que não era uma revista, eu falo, era tipo um Mostra, folder. Lu, Eram mostra 8… aí a Bem-Estar. Aqui. É linda a revista, gente. É linda. Na época, com 8 páginas. E a gente foi crescendo. Caramba, 8. Olha Mês só. após mês. Até essa edição é a edição número 200. Olha! Gente! Que legal! E a primeira edição, assim, grampeadinha. Daí a gente foi crescendo o número de páginas. Até chegar na lombada quadrada. Foi uma super esse é o conquista. Uhul. Daí a gente teve, né, vários momentos aí nessa trajetória. Mas eu, né, contei aqui rapidamente como que, né, surgiu a revista. Mas a minha história na comunicação, eu acho que começou lá na infância, né? Vendo a minha mãe trabalhando, vendo a minha mãe articulando enfim, foi realmente inspirado nela. Exato. E quanto tempo tem a revista Bem-Estar? A Bem-Estar, em fevereiro, completa 18 anos. Olha! 18 anos já. Entrega a idade, assim. Mas ela começou a trabalhar jovem aprendiz, É, né? gente, praticamente com o nome, eu falo. Não era nem jovem aprendiz certo. ainda, nem podia, né? Ser jovem não, aprendiz. 9 anos acho que não. Não, é. Como é o nome da tua mãe? Elizabeth. Elizabeth. Oi, Elizabeth. Mas é isso aí. Mas, gente, eu aprender. acho que foi tão importante isso pra mim. E eu falo assim, pros meus filhos, eu tenho um filho de 9, que quando ele tiver qualquer tempo ocioso, ele vai trabalhar. Ou ele vai trabalhar no escritório, ou ele vai trabalhar no consultório do pai dele. Ele vai isso aí, trabalhar isso para aí, entender que as coisas não caem do céu, para ter esse movimento que é o movimento da vida, entendeu? Que a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Exato. Nada e eu vem acho fácil. importante também. Eu acho que é necessário, na verdade, né?
Nós somos o que somos porque a gente pegou experiências dos pais, assim, empreendedores, enfim. Nada mais justo que a gente, podendo colocar os filhos assim, a gente tem que colocar eles à mostra assim. A Cássia vem de uma família também que ela… Empreendedora, né, também entrou cedinho. Também quantos anos, amiga, que tu começou? Eu acho que é isso aí. Isso 9. aí também, né? 9, 10 9 também. e 10, mesmo, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Vai trabalhar, quer as tuas coisas, mesma coisa, né? Exatamente, meu pai falava a coisas. mesma coisa. Quer? Não tem problema. A fábrica abre às 7h30. Se quiser abrir a fábrica pra mim, eu já Então, te agradeço. E era isso. Então, enfim, aí a gente se cria assim, a gente nasce, a gente descobre algo que a gente não sabia, que talvez nem soubesse que realmente era o dom. E a gente tem que passar isso pros nossos filhos, dar a oportunidade deles estarem ali. Pra ver, olha, eu não quero, eu tenho o dom, eu quero continuar, sabe? Sabe que a gente vive aí, fazendo um parênteses agora da vida, né? A gente viveu recentemente um dilema lá em casa, assim, né? Porque o Daniel, meu marido, sempre foi um executivo. Eu conheci o Daniel de terno e gravata. E ele sempre, né, saía de casa cedinho em terno e gravata. Mas ele foi um pai tarde, pai velho, né? Pai velho. Meu filho falou hoje a mesma coisa pra mim. Tu me teve muito velho. O Daniel já tinha 40 quando o Pedro nasceu, né? Então, ele não foi um pai velho. Então, e aí, quando o Daniel encerrou o ciclo dele de executivo e optamos por fazer outras coisas, o Pedro ainda era pequeno e o Tomás menor ainda, né? E a gente sempre falou muito sobre isso, assim, né? O quanto eles estão vendo a gente sair, né? Aquela coisa do sair para trabalhar. Do entregar, da produtividade. E aí eu trabalho em casa, em home office. Então eu tô em casa, às vezes trabalhando de chinelinho, numa reunião, aí sento para almoçar. E é uma preocupação, né? De como que a gente leva essas crianças, assim, pro mundo do trabalho, que tá mudando. Sim. Né? Tá mudando. Vai ser diferente pros nossos filhos do que foi pra gente. Mas é uma preocupação muito legítima, né? E assim, vocês, diferente da gente, até temos a loja, né? Mas assim, você ter um lugar para levar, é isso. Eu vou levar ele pro escritório, pra ver eu vou a vida levar acontecer ele do trabalho. pro consultório, pra que eles… É isso, pra eles verem a vida acontecendo. Exatamente, eu acho bem importante. Muito. E daí, Luz, já seguindo pros próximos acontecimentos da vida, né? Aí a Bem-Estar, então, hoje revista consolidada, né? Super… E teve um projeto aí que também foi um sonho, né? E aí, daí, na sequência que eu lancei a Bem-Estar, eu comecei a identificar, assim, nichos aqui da nossa região que mereciam uma revista que trouxessem assuntos para aquele determinado nicho. Daí foi aí que nasceu o Anuário Casa, Anuário Noivas primeiro, Anuário Casa, Anuário Bela Santarina e o Anuário Babies e Kids. Eram revistas segmentadas, né? Que eram uma vez ao ano. E, enfim, que era mais ou menos como que essa aqui do GBT, assim, né? Linda. Super encorpada, eram revistas grandes. Ai, quero ver. É linda. E eu fui notando realmente pelo movimento da minha vida. Que daí, assim, um ano depois da Bem-Estar… E essa é uma revista linda que a gente faz pro GBT, um trabalho que eu tenho super orgulho também. Que lindo. É um anuário, é uma revista institucional. Assim, só o material já diz tudo maravilhoso, que tem aqui né? dentro, né? É maravilhoso. Mas, enfim, um ano depois do lançamento da Bem-Estar, veio a questão que eu fiquei noiva. Na época não tinha Instagram, não tinha Pinterest, não tinha Que feira. ano foi isso, Lu? Foi Pode entregar? 2008. Entrega. Foi, mas eu Fiquei casei noiva em 2009 também. e casei em 2009. Tá. Não tinha nada. Daí, pra eu conhecer os fornecedores… E eu era a primeira da turma a casar, não tinha ido a muitos casamentos. Então, pra eu conhecer os fornecedores, eu tinha que ir nas montagens, sábado de tarde eu fazia a minha peregrinação. Ia no Guarani, ia no Montemar, ia lá no Tamirim. Aí eu conhecia quem eram os fornecedores. Nos outros casamentos, isso, pra saber o que tava lá rolando. montando, sábado de manhã, sábado, comecinho da tarde, eu ia lá espiar. Lindíssimo. E ali eu descobri, tem a tal decoração, tem o tal cerimonialista, tem a pessoa do doce, tem… Enfim, e aí eu falei… E na época, a gente acompanhava muito caras, né? Caras. Aí tinha caras noivas. E eu falei, gente, eu vou fazer um anuário noivas da Bem-Estar, igual tem caras noivas. Com os profissionais aqui, porque as pessoas precisam saber quais são as empresas que existem no mercado, as noivas que vão casar. Não existe um guia. E aí nasceu o Anuário Noivas, que foi também um trabalho, assim, lindíssimo, que eu tenho, assim, um orgulho imenso. A gente fez 10 edições. Aí veio pandemia, em 2019 veio pandemia, né? Eu casei em 2009. Aí depois a gente fez 10 edições.
E aí, depois, a gente acabou não conseguindo viabilizar, que daí vieram os filhos, né? Daí aí é aquela outra parte que a gente fala como conciliar, que daí a gente tem que abrir mão de algumas a rota coisas. novamente. E aí, depois, né? Mas vocês fizeram um evento, Lu, desde a primeira edição? Não, o evento veio depois? O evento veio depois. Daí, para complementar o trabalho da revista, e como eu ia muito a São Paulo, para as feiras lá, para os eventos da Constância Zan, eu vinha assim, sempre cheia de inspiração. E aí eu via que aqui não tinha nada do que aquilo que eu via em São Paulo. Daí começou a bater como é que é? Essa empolgação, assim, eu não sei, acho que quem é empreendedor tem isso, assim, começa a vir uma vontade, uma chama, né, dentro da gente que faz acontecer. E aí eu sempre mais receosa, mais tímida, minha mãe falou, não, tu vai fazer, vamos fazer um evento. E aí a gente fez acontecer. Olha, claro, que maravilhoso. com assim, eu falo, sempre com as pessoas certas ao nosso lado. Eu falo assim que não é sorte, a gente pode pensar que é sorte, mas eu penso que é Deus conduzindo tudo e abençoando, sabe? Certamente. Porque eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda no comercial, a Val, que está comigo também há mais ou menos o tempo da revista, quase 18 anos com a gente. Então, ela que abraça assim, esses projetos como se fosse dela. E aí, para essa questão do evento que fugia totalmente do nosso… A gente era do meio editorial, então fazer um evento dessa magnitude, meu Deus, era sair muito da nossa zona de conforto, assim, era… Eu tinha medo mesmo, claro. Mas eu falei, não, vamos fazer acontecer. Daí a Tassi cruzou nosso caminho, que é… Enfim, ela é organizadora, né, produtora de eventos. Hoje ela nem trabalha mais com isso, mas na época ela fazia muitos eventos corporativos. E hoje ela ficou só com o nosso, porque é um projeto tão especial. Olha só, que legal. Que também veio a maternidade na vida dela e tudo mais. Ela, né, recalcular novamente. Mas ela assim, esse evento eu não abro mão, porque realmente a gente criou uma coisa que não existia, muito inusitada, e que hoje é referência, é também um evento consolidado, um evento que as noivas, os profissionais esperam. Então, é muito, muito legal poder o fazer desse ano foi um sucesso, né? Que eu acompanhei, lindo. Gente. Cada vestido maravilhoso. Eu não vou casar de novo, tá? Mas cada vestido não, mas vale fazer a renovação, por que não, né? Verdade, ó, já tá 2029, ó. Quem sabe, tá chegando aí. Né? Já faz 20 anos. Mas tu que… sabe que realmente era uma época que não tinha muita coisa, né? Assim, eu não sei como é que foi pra ti. Não. Onde que tu casou? Eu casei em Porto Alegre. Ah, lá em Porto Alegre. Mas a gente morava no Rio. Mas já era mais evoluído lá, né? Porto Alegre, Rio, os grandes centros já tinham, acho que mas mais. Eu tive uma facilidade para organizar o evento, porque como eu morei alguns anos em Porto Alegre e trabalhei muito com produção de eventos, então eu conheci os fornecedores. Mas o vestido foi uma coisa muito engraçada. Eu não tenho muita paciência, né? Assim, eu não, pra escolher roupa, pra… Muito prático. E eu, muito. E eu lembro que eu fui em uma loja e eu experimentei 3 vestidos. Escolheu. E escolhi o vestido. Pronto. E tava resolvido o vestido. E foi muito rápido, assim. Mas o resto das coisas, realmente, assim… A gente tinha muita dificuldade de, né, ter alguém que soubesse de decoração. Então, eu usei muito fornecedor de evento corporativo. É isso aí. É de onde partiram os eventos. Agora, claro, hoje já tem um mercado, né, muito consolidado, né? De casamentos, de noivas e de noivos e tudo mais. E realmente é uma indústria. Hoje a gente vê, assim, que os casamentos são super produções. E, meu Deus, as decorações mesmo, né? Uma loucura, né? Um sonho. Tu acha que vem mudando esse mercado? Porque eu vejo muita gente que não tem mais casado, né? Assim, não tem mais feito festa. Mas agora, nos últimos 2 anos, eu percebi… Após pandemia, era só intimista, né? O casamento pequeno, aquele casamento menor… Máximo 50 pessoas. Agora as festas grandes estão voltando com tudo. Pelo menos o que eu tenho acompanhado pelos fornecedores, né? Que são nossos parceiros. Que a gente acho que vai muito de tendência, né? Vai uma onda, tendência, esse mais intimista, vai a onda. Agora, visto voltando, bastante casamentos bem majestosos, assim. Que legal. Não, um sonho, né? Um sonho. É um universo encantado. É muito, muito legal. Muito quem especial. sabe eu não vou ter filha pra fazer festa de 15 anos. Quem sabe eu faço uma de renovação de votos. E as festas de 15 anos, né? Também estão voltando, com tudo. Exatamente. Cada festa linda que é tipo um casamento. Um padrão mesmo, de casamento, Quem sabe, né? Quem sabe. Ô Lu, mas eu quero saber uma coisa. A gente vai entrar numa fase agora aqui pra falar de filhos, né, Cássia? Exato. Eu quero… Como é que… O que a maternidade te transformou? Como é que acontece isso? Transforma tudo, né? Acho que a maternidade vem… Principalmente quando é uma coisa que a gente sonha e deseja muito, né? No meu caso, assim, ela veio assim…
E foi uma avalanche de amor mesmo, assim. E me trouxe, assim, uma alegria mais, uma motivação, um propósito de vida, um contentamento com a vida, isso aí. sabe? Todo dia que eu acordo e lembro que eles existem, pronto, eu já tô feliz. Não parece que assim, ó, eu não preciso de mais nada Exato. para ser feliz. Então ela trouxe, acho que esse resgate da simplicidade, da gente ser feliz nas pequenas coisas, sabe, nos detalhes, no cotidiano. E coisa que, antes dos filhos, o meu casamento era uma rotina muito doida. Os dois trabalhando muito, não parava para almoçar em casa. Então, assim, era uma vida meio festa. E nunca foi um problema. Meu marido, graças a Deus, apoia muito o meu trabalho. Então, eu tinha que viajar, tinha que fazer isso. Tinha que ficar até 10, 11 horas no escritório. Ele… Tá tudo tudo certo, bem, tá tudo nunca bem, criou problema com isso. Então, eu falo que a gente… De fato, assim, né? A família ganhou força, peso e virou prioridade depois da chegada dos filhos. Que daí a gente muda tudo. A gente quer ter esse momento da mesa, quer cuidar do lar, quer criar uma rotina, né? Enfim, mais que a minha rotina seja meio maluca, não é tão engessada. Mas mudou tudo, assim, mudaram todas as prioridades. Ô Lu, o teu mais velho tem 9, né? Tem 9. 9 anos. Tu acha que a partir da chegada dele, assim, a tua visão de negócios mudou? Totalmente, assim, na verdade, eu acho que naturalmente a gente acaba tendo que filtrar muito, tipo assim, ó, sabe quando a gente se sente sobrecarregado? Aí quando chega uma criança, tu é obrigada a priorizar o que realmente importa e o resto não tem mais espaço para aquilo que não é essencial. Acho que é isso. Então tu consegue filtrar muita coisa. E realmente tem que fazer escolhas, né? No meu caso, eu falo assim que eu fui muito privilegiada, que eu pude fazer essas escolhas, eu pude deixar alguns projetos em stand-by. Talvez, né, quando a gente é CLT, a gente tem que, né? É tudo ou nada. Eu, sendo dona do meu próprio negócio, eu pude… Ok, vou agora… Como é que eu posso te dizer? Eu me ajustei a uma nova realidade sem ter que abrir mão do trabalho. Então, para mim, isso foi um presente maravilhoso. Mesmo não podendo me dedicar o quanto eu me dedicava antes, mesmo não podendo, né, assumir tantas responsabilidades como eu assumia antes, mas eu pude, né, priorizar, né, algumas das revistas e fazer dar certo e conciliar o tempo, assim, né? Porque agora a prioridade, depois que a gente tem mãe, né, a prioridade são eles, muda. Muda tudo. Exato. Muda muito. E, Lu, deixa eu te perguntar. Tem alguma coisa que a Luciana mãe aprendeu com a Luciana editora e que jamais teria feito sozinha se não tivesse virado mãe? Eu acho que a paciência e eu acho que a nossa visão… Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, mas eu acho que antes de ser mãe a gente vê mais problema em tudo. E aí depois que a gente é mãe, a gente vê que não, tá tudo bem. Não tem tanto peso que a gente estava dando, né? Isso, a gente já não se abala por coisas do trabalho. Não, que às vezes não são pequenas, né? Mas eu acho que muda isso, assim. Que antes eu acho que a gente… Como a prioridade era isso, então a vida era em torno disso e tudo mais. Aí eu acho que a gente, como mãe, a gente tem uma outra visão do que realmente é importante, do que realmente é um problema, do que realmente vale a gente se preocupar, que vale a nossa noite de sono, né? Então, acho que a gente… Eu compartilho disso. Eu tenho uma transformação de ser uma pessoa totalmente diferente depois da maternidade. O Frederico foi meu terceiro filho, foram 2 tentativas, ele foi meu terceiro que deu certo. E eu vejo assim, meu Deus, quem era aquela pessoa em várias áreas da minha vida, não só profissional, muitas delas. Como que eu fazia? Por que era assim? E eu fui me dar conta disso depois da maternidade. Então, hoje eu vejo assim que graças a Deus, eu falo isso pro meu filho todo dia. Muito obrigada por ter aceito ter vindo o meu filho, porque ele me transformou, ele me levou para um nível assim de consciência, de paciência, de autoconhecimento. Autoconhecimento é essa. Sim. O meu legado, o legado dele comigo, eu com ele, é isso, é autoconhecimento. Que eu penso, cara, como que era antes, sabe? As coisas tinham pesos e tinham medidas tão diferentes. E não tem como não se transformar, né? Não tem. É transformador. É muito transformador. Eu acho que
para todas, né? Independente de como a mãe leva, a gente estava falando disso no carro, né? A minha frase de vida é isso: o ideal nem sempre é possível, porque para mãe X dá certo, para mim não dá, e o que dá certo para mim não dá para ela, e vice-versa, e vai indo. Só que o que a gente constrói ali de amor, carinho, de atenção, aquilo ali não tem nada que vá desconstruir, né? Eles podem virar adolescentes, arrumar as namoradas, enfim, a gente fala porque é menino, né? Que elas vão fazer a cabeça deles e por aí vai, ou sei lá eu o quê. Nada do que a gente construiu naquele momento, eu acho que se perde. Tá muito na essência deles, né? Tá muito na essência deles. E eu acho que e também tá muito naquilo que… Na nossa essência também, né? De o maternar, ele nos torna pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma, melhores. Melhores, totalmente. E a maternidade, o exercício de maternar, ele às vezes ele é feito por pessoas que não são necessariamente as mães, né? Então, o maternar, ele te leva… Mas a maternidade… É diferente. A gente fala bastante sobre isso aqui. A carne, nós somos… É carnal, é fisiológico, é animal. É um vínculo que não tem… Assim, eu não consegui… tem comparação. Existem muitos livros, muitas teorias, muitos poemas, músicas sobre isso, mas é quase que inexplicável, assim, esse sentimento. E aí, ontem aconteceu um episódio lá no prédio, que eu nem te contei, o Pedro desceu pra quadra, o meu filho mais novo também desceu pra quadra. E alguns meninos adolescentes maiores, eles fizeram uma coisa não muito legal com o Tomás, com o meu pequeno. Que não foi nada legal. Quando ele subiu com o Pedro, chorando aos prantos, eu desci para o play, atrás dos meninos, com uma fúria. Com uma fúria. E a gente… Mas eu acho que também foi Deus que falou assim: respira. Porque também são só crianças, né? Respira. E eu consegui me acalmar. Mas acho que se esses meninos tivessem cruzado no meu caminho naquela hora… Porque a gente se transforma. E é uma transformação que é tão carnal, tão bicho, assim, né? Tão forte na gente, que a gente às vezes perde o controle, mas também extrapola no amor. Que eu acho que a coisa mais linda da maternidade é o extrapolar o amor, né? E o extrapolar o amor vem aqui, ó, nas nossas entregas, né? Vem no nosso trabalho, no dia a dia. A gente transborda, né? A transformação que a gente vive e que a gente consegue colocar no nosso trabalho, né? Sim, e que eles são nosso combustível, na verdade, né? Eles dão uma injeção de ânimo, tudo. De amor, de disposição, enfim. Ô Lu, e a maternidade também, ela muda, né, pra gente, muda pra melhor, no meu ponto de vista. Claro. O nosso relacionamento em casa, com o marido, com a família, porque aqui, a gente não é só mais dois, né? A gente essa é a nossa, a gente constrói a nossa família, né? Você acha que isso também te tornou uma mulher melhor, mais forte, mais empoderada, apesar de ter vindo de uma família de mulheres fortes, né? Porque a tua mãe… Sim, não, minha mãe é demais, Não, mas com certeza, eu acho que, principalmente quando o casal acho que tá muito alinhado e quer, né, realmente as mesmas coisas, querem viver isso juntos, assim, a gente… Enfim, sempre foi muito realizado, assim, né? Até quando eu tive o Alvinho… E aí eu queria muito engravidar de novo, queria muito ter 2. E meu marido dizia assim: olha, por mim, não precisa, eu já tô bem feliz com o Álvaro. Mas se tu quiser muito, a minha prioridade é te fazer feliz. Então a gente tenta. Eu, então tá, então vamos tentar. E isso, assim, eu acho que o casamento vem muito pra isso, assim, pra essa união, pra somar, pra um querer realizar os sonhos do outro, pra um querer a parceria, fazer o outro né? feliz, né? Eu acho que faz parte, né? Mas é tão clichê hoje a gente falar de parceria, de casamento, porque todo mundo fala, casamento é uma parceria, isso aí. Mas no dia a dia nem sempre ou algumas vezes pode não ser. Enfim, em configurações de famílias não são totalmente, e por aí vai. Mas a gente vivendo na essência e na vida isso, a palavra faz, por mais que seja clichê, ela faz tanto sentido, né? É parceria. Parceria de vida não adianta, né? Eu tinha, quando eu comecei a pensar em casar, eu não conhecia Daniel, mas eu tinha uma lista dos pré-requisitos. Bem doida, né? Eu tinha uma lista dos pré-requisitos. Mas um dos primeiros pré-requisitos era que eu não
não namoraria com alguém que não estivesse no mesmo ritmo que eu ou que não tivesse o mesmo olhar de vida que eu. Porque senão, puxa, né? Atrasa. Claro. Meu Ai, deu Deus, como é que certo. tu vai ter essa confirmação? Não, tudo Aqui vai. ao longo de quanto tempo? Como é que é? Confirma Vai na fazendo hora. checklist. Checklist. Mas Deu é certo, eu acho certo. bem importante isso. Porque tu imagina assim… Combinado não sai caro. Claro, combinado não sai pois é. caro. Combinado isso não aí. sai caro. É isso aí. E aí tu imagina, eu tô na faculdade, tô trabalhando. Eu vou começar a namorar uma pessoa que tá pensando no que vai fazer da vida ainda. Não, Não dá, não, né? aí não. Então, Quer jogar videogame, surfar o dia inteiro. Não, né? Não vai rolar. Então, acho que isso também vai levando a gente pra esse Claro. caminho juntos, né? E Com aí certeza. a paternidade, a maternidade é natural. Eu acho que ela acaba sendo natural nesse contexto. Assim. Não, e a história do combinado não sai caro. A história da maternidade também, ali, quando o neném nasce, é óbvio que é uma adaptação. Óbvio que cada família vai ter a sua realidade, que cada casal vai ter o seu combinado, mas eu acho que o mais importante é estar sempre alinhando as expectativas. Ó, eu preciso que faça isso, isso, isso. Eu preciso que tu assuma isso, 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 aquilo. Tudo bem, tá bom? Ó, o que tu acha? Tu acha que eu tô falhando em algum… Porque a gente também não é perfeita, Não, né? é. Mas, né? Quase, né? Mas… Quase. Mas muitas vamos. vezes eu percebo, assim, às vezes ele tá mal-humorado, tá meio bravo. Depois assim, calma, vamos sentar, o que tá acontecendo? Eu tô fazendo alguma coisa que tá te deixando chateado, tá chateado do trabalho, como que a gente vai resolver isso? Porque esse comportamento não tá legal, né? Tá meio ríspido comigo, com as crianças. Então a gente senta, resolve o que precisa ser resolvido. É muito diálogo e muito alinhamento de expectativa, não… É isso aí. né? Enfim, entender o que um precisa, o que o outro precisa e se ajudar, assim. Meu marido, o Zé, né? Meu marido, ele é muito parceiro, ele me ajuda muito com as crianças, mas dentro do que a gente entende que é importante e necessário um para o E outro. o que funciona, né? Eu lembro que quando o Alvinho nasceu, a primeira experiência, né? Que é mais a transformadora, que muda toda a rotina e sacode. Ele não era aquele marido que acordava de madrugada, que ficava me olhando e pegava a criança para rotar. Eu ficava em casa com a criança, ele tinha que trabalhar no consultório, eu deixava ele dormindo, eu ia lá e assumia essa função. E para mim estava tudo bem, estava tudo certo. Eu não Se tava tudo cobrava bem, isso, é isso aí, dele, entendeu? E aí eu lembro que daí várias amigas diziam, mas que é um absurdo, porque ele tem que fazer, porque ele é o pai. Eu falei assim, tá tudo bem, se tu quer fazer, se tu acha importante, é o combinado de vocês. É isso. O Exatamente. nosso é diferente, mas ele me ajuda em outras coisas, ele me ajuda Não a fazer importa, uma ele faz refeição, outras coisas. Ele me ajuda em outros contextos e para mim tá bom, eu tô satisfeita. E a hora que eu não estiver satisfeita, eu vou falar, vou sentar com ele e vou pontuar o que eu preciso que mude. E assim a gente vai se entendendo. E vai calibrando. Vai E é calibrando. isso aí. E aí também já se vão alguns Quantos? anos. Eu comecei a namorar ele com 15. Nossa. Eu já até meio que perdi as contas já. É 24 Olha, vai anos. entregar a idade. 24 anos. É, Juntos, como né? Desde o 24. namoro. Daí casados a gente vai fazer 16 essa semana. Olha! Dia 31. Gente, outubro também. Eu também casei em outubro, 2009. Passou, Daniel. A gente nem Olha! comemorou. Olha, nós olha dois. Foi Culpa dia do 9 de Daniel. outubro. Ele- Culpa. ele Claro teria culpa que ter dele. lembrado. É É, claro. de certa- Ele Ele deveria ter teria lembrado. Mas é muito perto do meu aniversário, né? Mas eu casei também dia 9 de outubro de 2009. 9. Mesmo ano e mesma Viu? coincidência, Olha né? só. 9 de outubro. E Pedro é de 2014. A Alvinha é Alvinho, 2016. Aí Tomás é 2017. Mas eu quero falar de um assunto outro agora, que eu acho lindo. Que a mim me encanta o projeto por várias questões. Principalmente pelo impacto social que ele tem, na minha visão. Que é o Plumas. E o bom gosto, né? A mim encanta o bom gosto. É muito bom gosto. Gente. Conta pra gente o que é o Plumas e explica por que Plumas também, né? O Plumas é um projeto muito especial, junto com duas amigas minhas de… Fala o nome delas lá na câmera. o Plumas, na verdade, vai explicar o que é o Plumas, né? Isso. Como ela falou. P de Priscila, o Lu do meio é de Luciana e o Má do final é de Marina, que é Priscila, Luciana e Marina. E a gente, né, chegamos ao Plumas, que surgiu na pandemia, que estava todo mundo, né, nesse ritmo desacelerado de vida e de trabalho. E aí a gente queria, enfim, muito em casa, a gente começou a organizar mais a casa e começou a pensar nessa situação de fazer um desapego do que a gente tinha. E aí, vamos criar um Instagram, a gente vai postando, vai alimentando e vamos ver o que acontece. E, gente, foi um sucesso, assim, desde os primeiros encontros, isso vai fazer 5 anos. Olha!
Foi nessa época, final de 2020. Vai fazer 5 anos já. E deixa eu abrir um parênteses, percebe que os teus projetos, eles sempre engrenam em longas datas, assim? Quando colocou a mão, tu mexeu, tu colocou o teu ali. Eu acho que eu tenho essa característica de ser muito resiliente, eu não desisto. E eu tenho essa dificuldade também de encerrar ciclos, quer ver, com pessoas, às vezes amigos, às vezes profissionais de trabalho. A minha equipe, eu falei, né, da Volta 17 anos. Quase todas as pessoas que trabalham comigo já trabalham comigo há muitos anos. E eu gosto disso, eu gosto de manter esses vínculos. Eu sou uma pessoa assim, de vínculos grandes. Enfim. Duradouros. Duradouros. E, enfim, daí voltando pro Plumas, né? Que isso surgiu de uma maneira muito despretensiosa. E é despretensioso até hoje, assim, a gente nunca tornou isso um negócio formal e tudo mais. Mas a gente segue se encontrando eventualmente quando a gente consegue. Então a gente faz um café entre as 3 amigas. Eu falo que é uma mistura de terapia, porque daí a gente desabafa, daí a gente ri. E aí a gente tem aquele momento gostoso. E aí ali naquela dinâmica, cada uma tem o seu papel. A Pri é a modelo, que ela prova as roupas. A perfeita eu sou a fotógrafa. E a Marina é a que fica, assim, fazendo a gestão das mensagens, respondendo o público e tudo mais. Aí vocês se encontram uma vez por mês pra… Olha, esse era o nosso ideal, Esse é o nosso ideal. Mas nesse último ano, principalmente, a gente não tem conseguido se encontrar tanto. Mas a Pri, ela cuida da parte que é as roupas de terceiros. Então, quem tem essa demanda, eu quero desapegar, quero fazer uma limpa aqui no meu armário. Entre em contato com a Pri pega essas roupas e ela faz ela mesma em casa. Aí ela faz toda essa gestão, né? Gente, o Plumas, ele é um brechó virtual. Isso. Onde as meninas, elas fazem um trabalho de circularidade muito legal. Com as roupas que as pessoas querem entregar pra se desapegar, né? Não, e a gente faz um preço assim, ó. É verdade. Super amigo mesmo. Marcas top, tá? Que é pra fazer a coisa girar. Aí, ano passado, teve aquela situação lá no Rio Grande do Sul. A gente fez um Pluma solidário. Foi muito legal, que daí a Pri tinha uma cliente que tinha muita coisa para desapegar, que queria ajudar, queria fazer também alguma coisa. Então, a gente fez essa reunião, né, focada. E as vendas foram 100% revertidas pro Rio Grande do Sul. Pro Rio Grande do Sul. E a gente arrecadou numa tarde, acho que 14 mil reais. Olha, foi muito legal. Que legal! E aí a gente viu assim, uau, esse negócio tem potencial. Mas como é que compra, Lu? Entra no Instagram. Entra no Instagram, daí as peças que estão disponíveis normalmente vão aparecendo nos stories e depois ficam no destaque. Tá. Aí sinaliza, que tipo, a Priscila normalmente faz o provador, né? Vai postando nos stories. E aí a pessoa sinaliza, quero, aí a gente passa o Pix e aí depois a gente combina a entrega. Isso, a gente combina, normalmente deixa na portaria, se precisa entregar. A gente manda pelo motoboy. Mas isso é recorrente ou é uma vez no mês que tem a curadoria das peças, faz o provador? A Pri deve estar fazendo isso a cada 10 dias, mais ou menos. Assim, ela está movimentando mais. O nosso encontro, as 3 juntas, é que está… E tem algum critério, por exemplo, assim, ó, entrei no Instagram e eu quero desapegar. Ela tem alguma coisa que faça ela escolher o que serve, o que não serve? A gente meio que já conhece um pouco, assim, do nosso público. Então, ela pede umas fotos, aí ela vai vendo se, né, tem a ver com o que o pessoal gosta, procura. Sim. Tem muita gente que é cliente já meio fiel, meio fixo, que pergunta, eu precisava de um vestido assim, assim, assado. Já começa… que legal. No caso, vem a demanda e aí vocês… E aí, às vezes, a Pri começa… meninas, né, surgiu essa demanda, alguém tem tal coisa. Que legal. E como todo negócio tem um público-alvo, né? Todo negócio tem. Então… a gente já percebeu que não adianta, assim, às vezes, colocar uma coisa com preço muito alto, porque é de uma marca melhor. Eles querem uma coisa que seja bonita, que vista bem e que seja uma boa oportunidade. Isso. A gente já percebeu. E tem coisas de crianças também, já viu? Tem coisas de crianças. Volta e meia, a Pri coloca lá umas roupas de crianças também, né? Que é muito legal. Mas bacana. É muito, muito… É um projeto muito gostoso, assim. Que a gente se diverte muito e que… É o que eu falo, acho que tem muito potencial pra gente poder… Né, evoluir, crescer. Mas eu falo assim, é tempo para tudo, porque a nossa vida é esse eterno malabarismo em equilibrar os pratinhos. Mas eu falo, a gente tem crianças pequenas agora, daqui a pouco elas crescem, daqui a pouco a gente vai ter mais tempo. Então, assim, tudo, né, um passo de cada vez, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Falando em tempo, nós estamos chegando no nosso tempo, amiga. Já? Rápido, hein?
rápido. Olha só, Olha aí, já estamos chegando no nosso Uau. tempo, mas eu queria caminhar para o final, te provocando para uma reflexão, assim, que eu acho que a mim me pega muito. Eu sei que para Cássia também, porque a gente fala bastante sobre isso, sobre a rotina e sobre como a gente concilia todos os pratinhos, né? E como a gente prioriza esses pratinhos. E como que isso é na tua vida, Lu? Assim, como que essa loucura do dia a dia é evento aqui, é desfile ali, é foto não sei o quê. Quando vê a Lu tá lá no E é o evento Plumas, e é o que entra Plumas, também. e é a revista, e é o podcast que ela tem que ir, que a pessoa convida. E daqui a pouco já é noite, e eu cheguei em casa e é tarde, os meus filhos já dormiram, e eu tenho que ir amanhã de novo. E eu… Como que é isso, Qual é a Lu? Assim, gestão exatamente disso? o que te Sim. equilibra? Assim, eu tento organizar minha rotina para de manhã ficar com as crianças. Então, tipo assim, ó, para eu marcar alguma coisa de manhã, é porque não tem outra forma mesmo, assim, né? Então, tipo, é muito difícil marcar qualquer reunião, qualquer coisa do trabalho, qualquer demanda do trabalho na parte da manhã. Então, de manhã, eu sou deles para fazer as atividades. O Alvin faz futebol, faz natação, faz catequese. A Luísa faz fono, faz balé. Então, eu fico ali envolvida nas atividades deles, nas minhas atividades. Que daí, como ele faz futebol lá no Tamirim, eu já concilio a hora que ele tá no futebol. Eu faço o meu pádel. Enfim, a hora que, né, ela tá No balé. no balé, eu faço meu personal. E assim, a gente vai encaixando. Então, os assim, horários. de manhã eu me organizo para ser deles e cuidar um pouquinho de mim também. E aí, de tarde, eles vão para a escola, daí eu tento dar conta da vida. É por isso que eu falo que eu tive que diminuir o meu ritmo de trabalho, porque eu tenho só de tarde para dar conta da vida. E, tipo, é um checklist imenso, entendeu? Nunca tem fim. Então, assim, eu respiro e penso qual que vai ser a prioridade do dia. O que eu não posso deixar para depois. E aí, eu vou elegendo as minhas prioridades e resolvendo de acordo com o meu checklist. Não, hoje é dia de mandar a revista para a gráfica, eu sou obrigada a revisar hoje, porque ela tem que chegar tal dia para tal Você evento. revisa todos os textos? Eu não leio todo que a gente tem a redatora, mas eu reviso a revista inteira, página por página, até para ver se a foto tá legal, até para ver se a cor, se a fonte, até para ver se não tem concorrente um do lado do outro que eles não gostam. Né? Eu não leio todos os textos minuciosamente. Assim, eu faço uma como é que é? Leitura dinâmica. Uma leitura dinâmica, exato. Porque a gente tem, né, a nossa jornalista que escreve, que edita, e depois vai para outra jornalista fazer a correção ortográfica. Mas eu reviso página por página, porque é super importante. Então, eu vou elegendo assim, as minhas prioridades. Não, hoje eu tenho que gravar tal coisa, tal conteúdo, porque tem que postar amanhã, tá agendado. Enfim, e eu vou fazendo o checklist ali. E eu tenho a tarde para resolver. Aí, à noite, quando eu tenho evento, daí eu conto com a minha rede de apoio. Quando muitos dias ela tem evento. Não, semana passada eu não tive. Olha só! Não, mas eu vim de uma semana intensa do Bonaire Fashion Show. Sim. Foram mais de 4 eventos, assim, na semana. Muitos, né? Teve dia que teve 2, enfim. Foi uma loucura. Mas aí, na semana que, né, na semana passada já não teve. Então, já dá uma equilibrada. Então, eu vou tentando fazer isso também, né? Eu vou tentando comprometer o meu tempo também mais para os parceiros, né? Os meus clientes, para sempre prestigiar, né? Infelizmente, eu não consigo estar em todos os eventos. Eu sei que parece que eu estou em tudo, mas eu não estou. Eu deixo muito convite, assim, agradeço muito o convite, passo, porque realmente, né, tem a questão da família. Antes de ser mãe, eu ia em todos. Em todos. Eu falo assim, mas foi bom, porque eu tinha esse tempo disponível, então eu fiz todo o network, eu ia em tudo. Eu ia em tudo, foi muito importante esse momento. E aí, depois que eu virei mãe, eu entendi que não dava mais para fazer tudo que eu tinha que realmente eleger e escolher. Então, eu vou priorizando realmente os eventos e as coisas que envolvem os meus clientes, meus parceiros. E aí, de noite, amo quando eu consigo pegar as crianças na escola. Minha filha acorda, eu tava falando para vocês, ela já fala, mãe, quem pega eu hoje? Então, assim, eu me esforço ao máximo para conseguir pegar ela na escola. Aí depois eu pego primeiro a Luísa, depois eu pego o Álvaro, vamos para casa. Daí é aquela rotina da né? noite, da banho, casa. janta, tarefa, no caso do Alvinho. E depois… Ô Lu, Só mas pra assim, dormir. ó, a gente fala muito sobre isso também aqui entre nós. Você falou do pádel. Uhum. O que mais tá aí nesse cuidar de mim? Eu amo jogar pádel. Eu comecei a jogar pádel antes, ali perto da pandemia.
Achei que eu nunca ia ter coordenação para isso. Eu não sou dos esportes, sou uma pessoa zero dos esportes, né? Porque eu era criança, não gostava e tal. E aí eu me descobri ali, gostei, porque é um exercício que a gente brinca, a gente sua, a gente faz amigos. É gostoso, assim. Inclusive, hoje eu vou ter jogo, gente, do ranking. Hoje ainda? Hoje, 9h30 da noite é meu ranking. Gente! É uma coisa meio que viciante, é uma coisa assim que te envolve, é muito bom. E daí assim, ó, não é aquela obrigação do exercício físico, tu vai porque é tão legal quanto sair para tomar um vinho com as amigas. É isso. Olha só. Então assim, ó, Legal. testem Todo o mundo paddle, que se vocês faz, não fala fizeram isso. ainda. Eu nunca… É muito Olha, legal. Vamos, amiga, jogar um paddle? Bora. Vamos, Ah, Eu sou super Ó. parceira. vamos. Bora? É muito legal. Bora. E eu falo, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Não tenho essa crença limitante. Aí eu faço também personal há mais de 10 anos. Você vê que a mesma personal daí veio a história dos símbolos. Que me acompanha, ela também já é terapeuta. Fala, cuida de mim, me entende, me fala a real quando precisa. Amo a Mari. Beijo pra Mari, vou mandar pra ela. E aí eu faço a musculação, que é muito importante, né? Eu não faço nem, pela estética isso, ter ficar dura, trincada, não. Até eu falo assim, Mari, não pega pesado comigo. É aqui, ó. É o essencial pra é eu o poder sentar e essencial levantar. pra renovar as células, É. pra eu poder fazer o meu joguinho e não ficar com dor. E é isso. E aí, basicamente, é o paddle e a musculação, assim, fixo, né? Daí eu tento fazer, às vezes, uma corrida, uma caminhada. Eu amo yoga também, eu fiz a gestação inteira da Luísa. Depois que ela legal. nasceu, eu não consegui mais retomar, assim, por causa da correria do dia a dia, não se encaixou. Mas eu vi um lugar ali na Brava que tem aos sábados de manhã. Eu tô louca para testar, para ver se eu consigo se adaptar na rotina, porque rotina. o yoga é maravilhoso. Ele traz, assim, essa coisa do desacelerar, do equilíbrio, que a gente… Tô sempre assim, né? 1 milhão. Sempre assim, Parece que eu tô numa gincana. Sempre deixa é aqui na isso aí. escola, e se Eu tenho arruma, essa e vai pra impressão reunião, também. e aí vai pra balneário, e aí pega trânsito. Já tô chegando, quis me atrasar um pouquinho, mas eu já tô chegando. E, enfim. Mas eu já aprendi a gostar dessa correria também. O dia que tá tranquilo, eu acho até estranho. Acho que é meio tedioso, assim. Esqueci de alguma coisa. Se tá tranquilo, porque eu esqueci de alguma coisa. E assim a gente vai se virando. Mas, né, em resumo, assim, meus momentos de autocuidado são esses momentos de exercício físico que eu acho que é impressionante como faz a diferença. Faz. Às vezes tu tá irritada, tá Né, amiga? estressada. Nós temos Faz. que converter aqui, Não, tá? gente, assim, Ela ó. precisa ser convertida à atividade física. Não, precisa, tu vai ver. Faremos, A gente às vezes faremos. acorda, Bora, eu não bora, sei. bora. Público gravado pra todo bora. mundo Isso, saber. eu não sei, né, a idade de vocês, mas eu senti isso, que conforme a idade 43, vai passando… 43, eu tô 44. beirando os 40. A gente vai 40 e ficando mais. mais ranzinza. Eu sempre fui uma pessoa muito bem-humorada, pra cima, alta astral. Mas com o passar da idade, isso vai mudando. A gente vai acordando mais azeda, mais ranzinza, mais isso, aquilo. E aí a gente, de repente, injeta aquela dose de endorfina. Endorfina ali, pronto, já a gente era. tá pronta pra vida. Então, assim, super importante pra mim. E falando agora de autocuidado, também gosto de fazer alguns procedimentos, algumas coisas, né? Cuidar, mas também nada muito invasivo, em questão de estética e tal. E amo uma massagem relaxante, mas Ai, faço coisa boa. muito pouco, mas eu vejo que… Eu adoro também. Faz mas a Como é diferença. importante, gente, pra gente tirar, assim, né? O peso, O peso, assim, ó, aham. essa tensão que a gente fica no celular o tempo todo. A gente tem um grupo de amigas que é um presente, dos motivadores dos nossos encontros, que a gente sempre troca massagem de presentes. Ah, de presente. que legal. Vai pro spa, um day Vai pro spa, spa, vai lá. delícia, é maravilhoso, né? E os meus momentos com as minhas amigas Isso. também. Eu falo que é um momento de autocuidado, que é terapia, Total. que também é combustível para mim. Assim, a gente tem um ferina a cada 15 dias. Aí a gente, né, se encontra, a cada 15 dias uma recepciona. E também é um momento, assim, maravilhoso que é muito bom. Assim. Revigora, volta. Revigora, né? isso, exato. Então, basicamente é isso, assim. A Lu, o bem-estar da Lu. O meu bem-estar. A receita do E bem-estar. o tempinho de qualidade com a família também, né? Que eu amo, assim, ó, fim de semana passear com eles, estar com eles. Nem que seja ali ir pro Itamirim, ir pro clube, ou assistir um filme em família, todo Às mundo vezes junto, um pequeno agarradinho. basta, né? Pouca coisa já basta já. Eu amo passear, viajar com eles, explorar esse mundão com eles. Ai, que Também eu delícia. amo. Acho que isso também é uma das partes, assim, que são as grandes motivadoras pra gente trabalhar, correr atrás e querer realizar, para poder desfrutar de coisas boas, assim, Exato, né? Ao lado das pessoas que a gente ama. Então, eu acho que é isso. Eu sempre falo que o meu grande projeto da minha vida, que eu tive mais sucesso, é a minha família, né? É, isso. Assim, Eu também, eu me vejo assim,
meu maior lado de sucesso é eu ser mãe. É meu melhor... Eu tenho certeza que onde eu consegui... melhor papel, teu é o melhor melhor papel. Certamente. Que coisa, né? Não, muito. e a gente é muito abençoada, né? De ter realizado é. esse sonho, de ter sim. eles com saúde. Eu só penso nisso, assim, gente. Aham. Todo Eu dia, também, quando eu eu acordo, também. quando me obrigada a Deus por esses presentes, pela saúde, pela nossa união. É. Eu acho que somos muito abençoados. E merecedoras e merecedoras. A leveza da Lu está aí. A leveza que vem ao encontro do nome do nosso projeto, que é Leve o que der. A vírgula é proposital, porque nem tudo a gente consegue levar, né, Lu? Sim. Então a gente vai carregando aquilo que a gente consegue carregar com a força que a gente tem. E para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do que vem pela frente. Tem algum projeto novo no radar aí? Tem alguma coisa, algum spoiler de alguma coisa legal para contar? Não, eu tenho muitos projetos, mas que ainda assim são só sonhos, né? Ainda não estão perto de se realizar. Mas o que me motiva, assim, o que me dá esse brilho no olho, esse frio na barriga gostoso, é realmente assim poder criar experiências, poder, né? Hoje, né, a revista é o nosso core business, mas a gente acaba se envolvendo muito com eventos, com ações, né, dos nossos clientes. Então, assim, poder promover experiências inusitadas e que promovam conexão e que realmente toquem as pessoas, deixem as pessoas felizes. Isso, para mim, assim, é o que me motiva, assim, é o meu gás. Agora, a gente vai ter, final de novembro, um evento, parceria com uma cliente que vai ser incrível. E eu tô super ansiosa, assim, para fazer tudo acontecer e para, né, realmente fazer com que seja uma experiência incrível. E o próprio evento de noivas, que é um evento muito grandioso, ele trouxe essa realização, assim, que a gente sonhou muito e que fosse uma experiência maravilhosa para quem visita, para as noivas cerimonialistas. E hoje ver isso realmente acontecendo de fato é incrível, assim. Que legal. Que legal. Que legal. Estamos ansiosos pelo evento, então, Estamos de novembro. ansiosos pelo evento. Conte com a gente para divulgar o evento. Ai, obrigada. E a gente está muito feliz, Lu, de ter eu que tô te recebido muito aqui. feliz, gente. Muito feliz. Porque, assim, eu falo, já brinquei em outras entrevistas, assim, que a gente vive num mundo de Instagram que é tudo tão grandioso, tudo tão luxuoso, todo mundo multibilionário e viajando, né, de jato particular. E que daí, às vezes, a gente pensa assim que a gente é inferior, pequeno, né? Ou não grande o suficiente, não bom o suficiente. Enfim, às vezes essa sensação de que, nossa, tá todo mundo muito acima. Mas isso não me pega porque eu não tenho essa comparação. Eu sou muito feliz e muito realizada, né, com todas as minhas conquistas. Então, quando eu recebo esse tipo de convite, eu penso, uau! Reconhecimento, tipo, claro. Nossa, que bacana, né? Isso também é legal, isso também está em pauta, isso também pode inspirar as pessoas. Então, eu fico muito feliz e muito honrada. Nós agradecemos muito, ficamos muito felizes, né? Uma das primeiras... A gente já recebeu mais convidados, mas assim, que a gente não tivesse assim, um vínculo tão próximo... É a primeira, então desbravamos nós também isso, para a gente entrar um pouco na tua vida profissional, na pessoal, que nos assemelha, né? Começando pela maternidade, que é o que gere muito o nosso podcast, nosso Instagram e a nossa vida. Então a gente está muito feliz, Lu. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. E é isso, gente. A vida, a vida real, né? A vida real como ela tem glamour. Mas ela também tem muito perrengue. Tem muito e a corre. gente quer trazer um pouquinho disso, assim. Quem é a Lu, essa mulher linda que tá no Instagram também, né? E que eventualmente é essa referência para outras pessoas, né? Certamente. Né? De bom gosto, de glamour, de empreendedorismo, de beleza, de qualidade de vida, de bem-estar. Mas que também é mãe, que também tem os perrengues de busca na escola, de ficar presa no trânsito do filho que chora, da filha que tem que ir na fono. Que vai... A vida real é essa. A vida real é essa. E essa é a vida que nos move. Claro. Graças a Deus. E a gente tem que ver beleza nisso, né? Nos pequenos detalhes, para nossa vida ter sentido, né? É isso aí. É isso aí. Não é sobre isso. Obrigada, Lu. Obrigada a todos. Amei, obrigada. Obrigada. Encerramos hoje. Quer deixar o Insta, Lu, da revista, do claro. Plumas? Revista Bem-Estar, né? Todos os dias tem matéria nova, tem conteúdo novo.
Tudo pensado com muito carinho para gerar assim, mais qualidade de vida, mais alegria, mais felicidade, né, para os nossos leitores. E a gente tem também o Instagram do Anuário Noivas, né? Se tivermos noivinhas que estão aqui assistindo, também muitas tendências, tudo que, né, rola nesse universo de casamentos, né? A gente não tem mais a revista impressa, mas tem o Instagram. E o Instagram do Plumas Closet também, que é o Instagram de desapegos, que tem de moda circular, que também é incrível, que quase toda semana tem novidade. Então, convido vocês a acompanharem o meu, Luciana CRT também, que eu falo, tem a skin influencer também. E eu tento sempre fazer, né, essa ponte com produtos, serviços que sejam legais, que sejam bacanas, que de certa forma também tenham a ver com bem-estar. Então é isso, gente. Muito bem. E nós estamos aonde? No Instagram? No Instagram, no YouTube, no Spotify. Spotify também. Leve o que der. Siga a gente no TikTok também. No TikTok Olha, também. que TikTok, legal. né? Mas o TikTok é mais moderno. Muito moderno. Estamos desbravando, Parabéns. né? Você não entendeu o TikTok, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Obrigada. Obrigada, Levem Lu. o que der. Até a Até a próxima. próxima. Beijinho. Tchau.